Bem-vindo ao Insights Lean da nossa querida Borgatti Consult. E para hoje nós temos aqui dois convidados, o senhor Arthur e o senhor Lourenço, que são consultores da Borgatti há alguns anos, e vem experimentando aí desafios no processo de realização e implementação da metodologia que nós chamamos carinhosamente de Lean Demand Driven. E ela é interessante porque ao longo do tempo ela foi se moldando, com o objetivo de combinar algumas coisas. Entre elas seria o Lean, a transformação Lean, com resposta rápida, Quick Manufacturing, e a questão da demanda driven, que é o está dirigido para demanda. Então esse Lean Transformation é o elemento central, só que ela tem um embasamento que vai muito além do que as ferramentas tradicionais do Lean. É o que a gente chama de ciência de operações. A ciência de operações a gente busca reunir o que há de melhor em todas as teorias que evoluíram e contribuíram no nosso desenvolvimento da gestão da manufatura ao longo dos tempos. Exemplo, nós procuramos tirar o que é melhor para combinar com a filosofia Lean, a teoria das restrições, movimento da qualidade total, e os fundamentos de engenharia de produção. A gente precisa brincar que Taylor não morreu, métodos, tempos e métodos continuam válidos em várias situações. A gente tem também a questão da dinâmica dos estoques e mais algumas outras contribuições que vem ocorrendo ao longo do tempo. Algumas a gente tem que selecionar uma parte delas, porque outras já não se configuram de uma maneira tão abrangente quando ela surgiu, Hoje elas são até incompatíveis em algumas questões, mas a gente tira o que é de melhor em termos de engenharia, de processo, de transformação, de metodologia. E aí tem um terceiro pilar, Então nós falamos do transformação Lean, estamos falando da ciência das operações, e o terceiro pilar, que foi com o próprio crescimento, da discussão com a visão de negócio. A gente chama de visão de negócio, o terceiro pilar. E aí ele incorpora, uma grande pegada, que é voltado para resultado de negócio. E a gente tem como base o Lean Account, Futuramente nós vamos explicar um pouquinho mais dessa questão do Lean Account, mas hoje nós vamos focar em alguns aspectos do elemento central do Lean Demand Driven, da nossa metodologia, que é a própria questão do dirigido para a demanda, Porque, em princípio, pode parecer redundante. Você fala, mas o Lean já nasce, pensando em criar valor para o cliente, etc. Mas na prática, essa questão acabou se distanciando e muito mais se valorizou, às vezes, ferramentas isoladas na implementação do que um sistema de transformação. E aí, por isso que a gente incorporou até esse direcionamento de demanda driven. Ele tem até uma aplicação, aí a gente, numa lógica de sistema puxado, que a gente já implementa aí há mais de 20 anos, eu diria mais de quase 25 anos, e que ela realmente é uma necessidade. Parece que a gente precisa estar lembrando que tudo isso, todo o conjunto do sistema produtivo, ele está lá para atender da melhor forma possível o cliente e o negócio, Ele tem que atender o cliente da melhor maneira possível, mas tem que gerar resultado para o negócio. Então, um desafio que a gente sempre enfrenta, em algumas frentes, é trazer a demanda de volta para essa questão da discussão do Lean. Aí eu vou pedir até para o Lourenço aí colaborar com a gente. Lourenço, eu sei que uma das grandes partes, quando você está fazendo o estudo de demanda, implementando aí rotinas de S&OP, onde é que você tem que estar discutindo ali com produção, vendas, e a própria visão de demanda, muitas vezes além da venda imediata, como é que você vê essa questão de trazer a importância de trazer a demanda? É um negócio que não precisaria? Você acha que não precisaria trazer? É engraçado que existem vários vícios, Então, desde lá do modelo MRP, onde se planeja, se faz programações e programações, desde a busca incessante pelo atendimento a uma previsão que todos sabem que
não vai ser cumprida, né? Ou seja, a única certeza que a gente tem é que vai dar errado. Seja em qualquer grau, né? Alguns têm uma previsão um pouco melhor, principalmente produtos de grandes volumes, repetitivos, né? Mas quando o portfólio é muito grande, né? Com certeza. Exatamente. Tentar adivinhar, tendo um portfólio pequeno, tem um nível de assertividade maior, porque é uma demanda mais conhecida, menos variável, mas que não é a realidade hoje em dia, né? Então, hoje em dia, tem empresa aí com um portfólio de mais de 1000 SKUs e tentar acertar, acreditar que vai acertar uma previsão de até longo prazo, né? Quem diga que vai acertar a previsão de 6, 8 meses. Eu vejo assim, tem setores e setores, mas de uma maneira geral na indústria de transformação de produtos, né, de consumo recorrente, essa é a grande verdade, né? Há uma dificuldade natural, eu diria que não é uma dificuldade, eu acho que faz parte da natureza, né? Variação de demanda no portfólio dessa questão, devido a uma combinação de fatores, né? Não vai haver uma venda regular, vou vender tudo isso todo dia, porque ninguém combinou, né, com o outro lado. Então, é natural, né, em função de estratégias de vendas, em função de concorrentes, uma variação da demanda. Em maior ou menor escala, em maior escala, sempre vai haver, né? E aí é um negócio interessante. Ou seja, nós nos preparamos, né, para acreditar que realizar um bom plano é suficiente e executar o plano como tal é o suficiente. Aí vem a variação. Então, ou seja, nós não planejamos, né, para criar sistemas, estou dizendo dentro do modelo tradicional, como você falou, MRP2 e outras questões, para lidar facilmente com essas variações, né? E aí fica uma briga danada, porque a variação acontece. E aí, você já ouviu falar, por exemplo, que uma das soluções para poder se apegar mais no plano é congelar o plano? Me fala um pouquinho disso aí. Tem muita gente que fala do congelamento do plano, e também criar metas baseadas em cima do plano e que se torna até factível atender aquela meta pré-estabelecida. O que não é factível é aquela meta pré-estabelecida atender a venda que o mercado tá gerando lá na ponta da cadeia. Então, é uma ilusão achar que esse congelamento, igual você bem falou, qualquer tipo de planejamento com esse grau de rigidez, ele tem que ser combinado com quem vai comprar. Não, e é engraçado, o pessoal começa congelando o mês, vamos congelar isso, vai produzir o que está no plano. Né? Aí não dá certo, eles falam, vamos congelar 2 meses. Eu já vi caso, cara, vamos congelar 3 meses, eu falei, vamos congelar o cliente, uma hora vamos querer congelar o cliente, você tem que pedir desse jeito. Tem que ele tá sendo o próprio comprador, isso funciona. Tem situações ainda piores, né, de alteração do plano no meio do mês, que aí o cara fala assim, beleza, eu tenho uma aderência de 99% do plano, mas na verdade não, ele vem alterando o plano todo dia. Do último plano, né, que foi feito 3 dias de fechar o mês, né? Não, é verdade, a gente já viu várias vezes 3, 4 forecasts dentro do mês, né? E sendo que às vezes insumos demoram 3, 4 meses, alguns casos até 6 meses para você. Então, se todo esse planejamento é uma grande ilusão de você querer ter tamanha assertividade. Então, a questão né, lidar com quais são as estratégias para lidar com a incerteza do plano, né? E uma delas, né, eu entendo que é a gente fazer um sistema puxado ao invés de empurrado. Ou seja, ao invés de eu fazer um plano, acreditar nele, empurrar, né, combinamos, mas na prática, por mais que até a área comercial tenha as melhores intenções, o mercado é dinâmico, né? Então, é um sistema... Arthur, me fala um pouquinho, né? Me explica um pouquinho aí para nós essa questão do sistema puxado. É bem interessante essa questão do sistema puxado. A gente gosta de falar e comparar, né, o sistema puxado com uma grande caixa d'água, né? Como é que funciona a caixa d'água? A gente utiliza a água durante o dia e em determinado momento essa água vai ter uma reposição dessa quantidade de água dentro da caixa. Então a ideia de repor, né, a ideia de ter alguma coisa que vai conseguir repor essa quantidade de acordo com a necessidade, né, de acordo com essa demanda, é o que faz com que esse sistema puxado seja movido. Que é a ideia própria do supermercado, né? Quando a gente está falando de supermercado, e é legal quando a gente fala de supermercado tecnicamente e pensa no supermercado lá, no Carrefour, no Guanabara, sou do Rio de Janeiro, então Guanabara é um supermercado bem grande lá, não sei como é que é em outros estados. A ideia é a mesma, eu vou ter uma prateleira e cada prateleira vai ter um tamanho diferente. Então, se você pensar numa prateleira de Coca-Cola, não tem propaganda da Coca-Cola não, tá, gente? Mas Coca-Cola né? Se você olhar a prateleira dela, ela é uma prateleira gigantesca, né? Lógico que se você olhar agora em comparação a uma prateleira de Toby, de Dolly, a prateleira é bem menor. Então,
para cada SKU, para cada produto, você vai ter uma reposição de acordo com a sua necessidade. Claramente, Coca-Cola tem uma demanda maior. Então, a sua reposição é um pouco diferente. Eu gostei dessa... Só para colocar também, né? Eu acho que vale exemplo também para saquinho torresmo, porque eu sou mineiro, você está falando que você é do Rio, eu sou mineiro. Então, sacos de torresmo também é um negócio que merece, né? Em Minas, por exemplo, a prateleira é grande. É grande. Cachaça também. Também. Agora é o seguinte, voltando um pouquinho na questão da dinâmica e da caixa d'água, ela é bem interessante, por quê? Se você tem, na média, durante o consumo, você pega um consumo médio, saindo ali na saída da vazão da caixa d'água. E a entrada, que ao longo do dia é um cano pequenininho, né? Você vê que, na média, as duas coisas se conversam. Ou seja, você consegue atender. Só que tem um problema, né? Quando o pessoal sai para trabalhar ou vai para a escola, acorda de manhã, o consumo de água é muito grande. E aí tá a variação. E aí entra a variação. E aí que entra o papel do tamanho da prateleira, que é o tamanho da caixa d'água. Então, a ideia do sistema puxado, ele é muito próximo da grande realidade, né, da onde a gente convive para lidar com variação. Ou seja, o papel do estoque é para absorver variação, para atender uma determinada demanda e suas variações. É legal essas comparações, né? Porque a gente traz para dentro de uma realidade muito mais simplista, mas que na verdade é exatamente o que acontece dentro das operações. E tentando usar essa mesma referência, uma prática muito comum, né, que é a reação sobre as variações dentro das indústrias, é quando eu tenho uma variação positiva, um aumento de venda, um estouro de venda. Normalmente as indústrias elas tentam reorganizar, né, colocando mais turnos, colocando mais equipamentos, mais linhas para tentar atender aquela variação e não compensar isso no estoque. E trazendo para a realidade da caixa d'água, quando acontece um aumento de consumo de água, né, na parte da manhã, na parte da noite, o cano da concessionária não aumenta por conta disso, né? Então, são dois fatores que eu entendo que faz muito sentido em relação a isso. O primeiro é a estabilidade de produção, o cano fininho, mandando água o tempo inteiro, e o tamanho da caixa d'água absorvendo as variações. E principalmente a resposta imediata. Então, a partir do momento que a primeira torneira foi aberta e abaixou o nível da água, a reposição ela já começa imediatamente, que no sistema tradicional ela demora a virada do mês. No sistema tradicional, né, se você não tem a caixa d'água, né, você vai empurrar o cano lá, vai dar um banho na moçada, não tem que tomar banho de cedo, né? Na absorção, e mesmo que você tenha a caixa d'água, vai sair água pelo ladrão e em algum momento vai faltar água, né? Se você só está empurrando sem considerar a demanda. Esse alinhamento, né, de uma visão, de montar uma estratégia de visão de longo prazo da demanda, né, que você pensa, você não usa o forecast. O forecast é importante para a gente ter um acordo entre uma expectativa, né, de venda futura. Não vai acertar, mas engraçado é que não vai acertar no mês. Quando a gente começa a observar com a experiência, né, a visão de mercado, hoje cada vez mais estudos, sistemas de projeção, no médio prazo ali, né, no ano e tal, há um nível de assertividade um pouco maior, principalmente os produtos de grande giro, né? Então, a questão não é apenas, né, não abandonar o forecast, é você sair do papel do forecast, principalmente no S&OP, né, daquela discussão mensal, o que vai produzir esse mês? Não, vai produzir o que o cliente consumir. É isso aí. Vai produzir o cliente consumir. E a questão é que a variação que é o grande problema, né? E assim, já tem 3 formas de absorver. Ou a gente vai usar tempo, o cliente vai esperar, nem sempre é uma opção, né? Ou a gente vai ter capacidade ociosa, ou seja, quando a variação aparecer, positivamente falando, você vai ter que colocar mais capacidade, entregar de forma mais rápida, ou você vai ter o estoque. Então, nesse caso, né, muitas vezes o que acontece, né, eu tenho uma capacidade limitada, e eu quero aumentar a minha caixa d'água, imaginando que uma caixa d'água vai fazer com que eu consiga entregar e melhorar meu nível de serviço. Então, assim, não adianta. Se você não tiver capacidade, você pode colocar a caixa d'água que você quiser. Pode ter 1 milhão de litros, você não vai conseguir encher essa caixa d'água. Não, isso é bem interessante, porque os 3 têm um custo, né? O cliente não ter o produto, ele esperar, ele dá mais produtos que seriam de natureza, vamos dizer assim, de consumo comum, ou seja, tem produtos equivalentes no mercado, você perde a venda, né? Então, custo para a empresa isso, né? Até que relacionamento, tudo mais. O outro custo é capacidade, uma certa capacidade onerosa, ela custa, né? E o terceiro é estoque também, é capital de giro ali, né? Que você está botando dinheiro ali para guardando e tal. A verdade é que você muitas vezes vai usar a
combinação dos três. Essa é a solução. Tem custo, variação tem custo. A questão é como é que você minimiza isso e como é que você usa a combinação desses três recursos para lidar com variação. Não é congelando o plano, não é tentando fazer, né, para maximizar ali o ganho, o que está planejado. E sim, saber reagir a essa variação, atendendo da melhor forma possível do cliente, combinando essas três variáveis. É claro que cada empresa vai ter uma estratégia diferente, alguns produtos de baixo giro e tal, pode ser que e são bem específicos, né? Pode ser que haja uma tolerância maior de esperar, então você consegue ali deixar, né, reagir no make to order ou coisa dessa natureza, né? Outros momentos, né, eu acho que capacidade sobrando é sempre interessante, porque dentro do fluxo também você tem diferenças dentro da fábrica, então você trabalhar próximo de 100%, a gente sabe pela teoria das filas, teria que ter um working process muito grande para você manter, né, linhas que tem tecnologias diferentes, tempos diferentes, e ao mesmo tempo também estoque. Se você não souber entender a dinâmica de estoque, por exemplo, olha só que interessante, a gente dimensiona o estoque e vamos supor que eu não tenho variação na venda dos produtos, ok? De um mês para o outro, mas eu vendo tudo na última semana. Tudo não, mas 70% na última semana. Isso, né, não acontece muito, né? Mas enfim. Eu vendo tudo na indústria. Se dá 70% praticamente na última semana, né? Óbvio, né? Eu vou ter que ter estoque para absorver essa venda, essa variação, porque esse é o papel da caixa d'água, né? Esse é o papel. E aí o que acontece, né? O que é numa lógica normal, né? Pensa na caixa d'água, né? De manhã eu vou usar, a caixa vai esvaziar, durante o dia ela vai abastecer, principalmente à noite, né? Você tem a caixa d'água, tá, com pouco consumo e tal. E a média se resolve, né? A caixa d'água é calculada, então o estoque também é calculado. E o que acontece então na realidade do fim do mês? Os estoques estão altos ou baixos? Deveriam estar altos ou baixos? Se a venda se acumulando no final, deveria baixo. Mas o que a gente escuta normalmente da área comercial? Eu quero começar com um mês no estoque, ou 90%, 80%. É assim, isso aí vamos dizer assim, é uma tradição de segurança, né, de uma mentalidade normal, mas tem um custo enorme, porque não tem lógica. É não entender o papel do estoque, né? Se ele mesmo vende na última semana do mês, ele quer já começar o mês, ou seja, eu vou manter durante o mês quase o dobro de estoque necessário. Isso é um capital de giro enorme, né? Infelizmente, por não entender a dinâmica de estoque, o papel de estoque, para que serve o estoque, né? E é óbvio, o nível de serviço, ele tem sua estratégia que vai afetar mais ou menos o tamanho do estoque, mas sem entender que este é o papel de estoque, ou seja, no final do mês eles têm que estar baixo, é natural ele estar baixo, né? Eles vão acabar, para criar um certo conforto desnecessário, né? E há um custo altíssimo pelo retorno que vai ter, porque vai ter falta de um ou de outro, a não ser que, né, tem excesso de capacidade sobrando, excesso de estoque, que é um problemão. As empresas não conseguem mais competir com isso, mas isso é um hábito, isso é uma crença, e o que eu vejo, né, é não entendimento. Então, uma das grandes dificuldades a área comercial tem suas dificuldades, mas existem estratégias para lidar com variação e tem que entender essa dinâmica da variação, a dinâmica do estoque. Eu acho que o problema, você falou em relação ao entendimento, né? O problema é um pouco mais embaixo, né? A gente está sempre rodando o Brasil inteiro, dando treinamento tudo quanto é lugar. A gente fala muito de demanda, né? Então, assim, a própria diferença entre o que é demanda e o que é venda não tá clara para a maioria das pessoas, né? Quando a gente fala assim, beleza, a minha demanda, ela aumentou, a minha demanda, ela diminuiu. Provavelmente, o que a gente está pensando? A gente está pensando que a venda teve uma variação pontual. Por exemplo, mercado farmacêutico, né? A gente tem... na virada de março, a gente tem a pré-alta, né? Tem a alteração do valor do imposto em relação aos medicamentos. Então, pontualmente, eu vou ter uma variação de venda. Março, provavelmente, para abril, eu vou ter uma venda maior. Só que quando você olha em abril, se você analisar a venda em abril, ela reduziu. Então, se você pega, né, uma análise bem simples, pega uma análise de 12 meses, né, de venda e analisa
aquilo provavelmente é muito próximo do que a gente espera de uma demanda. Quando a gente está falando de demanda, a gente está se referindo a uma demanda efetiva, que é a demanda que o cliente está adquirindo, o cliente final está adquirindo, né? Não, e o legal é que isso, né, esse ponto, você só vai conseguir perceber quando você tem justamente o forecast de médio e longo prazo, né? Ou seja, né, um bom exemplo que o Borgatti falou é que o forecast não serve para nada? Não, de forma nenhuma, ele serve, né? O que a gente não pode é usar ele como fiel da balança para a produção no mês, mas a utilização dele para avaliação de evolução, para comparação da minha perspectiva de mercado. Estratégia de capacidade. Estratégia da capacidade. Porque capacidade você não bota uma outra. A visão do forecast é que só montar. O entendimento de médio e longo prazo, ele é fundamental para a gente entender e reagir dentro da capacidade que demora tempo, às vezes, de aquisição de equipamento, aquisição de mão de obra, treinamento, que muita gente esquece, né? Então, eu tenho uma mão de obra, eu tenho uma disponibilidade de alocar a mão de obra no terceiro turno, mas não é simplesmente eu colocar a mão de obra lá que ela vai saber o que fazer, né? Então, precisa de passar por um treinamento que demora um tempo. E assim, então assim, isso é interessante, porque a gente começa a perceber o porquê até a gente, né, ressaltar no nome da terminologia uma certa, parece pessoal meio redundante, Lean Demand Driven, mas já não é o Lean, já não nasce. Então, as soluções, como eu falei, viraram muito ferramentas, às vezes, ligado à gestão de chão de fábrica, né? Sem a visão, muitas vezes, trazer essa visão da demanda no final da cadeia, né? Então, entender variação, melhorar a qualidade da discussão do S&OP. O S&OP não é para fazer programação do mês, é para ver grandes variações, é para discutir estratégias de custo de estoque, ou como a gente pode eliminar a causa de variações, tanto do lado comercial quanto da indústria, porque a indústria tem variações também. A conversa do S&OP. Exatamente. E aí a gente gosta de falar que é um S&OP demanda driven, porque ele é voltado para a demanda e, obviamente, nesse princípio nosso, o demanda driven, na nossa metodologia, traz a visão do negócio. Então, a gente tem custos envolvidos com o estoque, né? A gente tem custo de não atendimento, mas tem custo de estoque. Então, essa discussão, ela vai amadurecendo. A gente percebe que quando a gente transforma para essa abordagem, de sistema puxado, é 1 ano e meio a 2, né, de reuniões mensais, para ver efetivamente incorporar o entendimento. E existem problemas, você troca um diretor comercial, lógico, eu quero 100% de um mês, ou 80% da venda, que ele não vai acertar, então já mais de 80%, você teria que ter 150%, porque às vezes tem 30%, 40% de erro. Então é uma coisa complicada, porque é uma maturidade. E no mercado agora estão vindo essa consciência, apesar de ser antigo, mas essa visão completa, né, de visão de negócio, Lean Transformation, né, voltado para a demanda. E ciência das operações, isso não são ferramentas isoladas, a gente vê muitas vezes a dificuldade do pessoal entender aplicação prática, né? Não estou falando teórica, mas prática de teoria das filas, onde você fala, não dá para carregar, sempre contar com 100% do desempenho do equipamento, porque tem um problema de filas, né? E elas acima, abaixo, você teria que ter um work in process, né? Um estoque em processo muito grande. E o lead time? E o lead time é lá para cima, e o custo, né, de capital, é um custo de capital investido muito grande. Agora, olhamos ali o lado da relação, né, de planejamento e a questão até da cadeia, né, trazer a demanda final, entender que vendas ali é uma variação e a gente saber como vai absorver isso. Mas eu queria escutar um outro lado, né? Ô Arthur, eu sei que você também tem bastante experiência nisso, mas a questão dentro da fábrica, né? Quais são, o que acontece que muitas vezes, né? Você acaba fugindo ali também do alinhamento com a demanda, em termos de estratégias, às vezes, produtivas, né? Fique à vontade, né? Mas vamos começar por aqui e depois você vai complementando. Com certeza. Assim, tem N motivos, né? Mas eu queria falar de 2 especificamente. O primeiro deles, que acho que é o que vem na cabeça de todo mundo, né? Já foi até citado anteriormente aqui, é a questão da busca da execução do plano de produção, né? Então, esse plano de produção nem sempre é a própria previsão, porque faz uma continha lá, que vê o quanto que tem de estoque, subtrai, vê quanto que falta para encher e faz aquela continha de plano de produção para poder chegar num resultado que deve ser atingido no final do mês e inicia-se o mês, geralmente nem no dia 1º, já é pro dia 5, às vezes até pro dia 10, com aquele plano estabelecido, porque tem tantas alterações e muitas das vezes até alterações durante o mês. E olha-se cegamente para ele em busca de tentar ter uma acurácia de 100% na entrega daquele plano.
Então, beleza, vamos fazer o produto A, mas se estiver vendendo o produto B lá fora, eu não tô nem olhando. Eu tô fazendo A, porque A está no meu plano, né? E atrelado a isso, a segunda coisa que eu acho que é muito importante é a questão das metas. Então, a gente, muitas das vezes, se você pegar uma área de produção, as metas atreladas a um gerente de produção, uma gerência de produção como um todo, é o quê? Volume produzido. Quanto que eu estou produzindo até no final do mês? Quanto que eu estou entregando, né? E aí essa busca por um volume produtivo, muitas das vezes impacta, né? Muitas das vezes vai impactar o nosso mix. E esse mix, né, muitas das vezes é o que faz a gente ter produtos, diversos produtos diferentes para entregar no final do mês para o cliente. Dificilmente um cliente vai querer só o produto A, ele vai querer o produto A, B e C. Então, se eu tentar aí, de uma forma otimizar o meu processo, exemplo, tá? Exemplo que a gente vê muito no mercado e de forma muito frequente e acaba dando uma angústia pra gente, é a questão dos setups, né? Fugindo um pouquinho do assunto aqui, mas só fazendo um adendo, as pessoas tentam diminuir a quantidade de setup em busca de um volume maior para poder atingir aquela meta. Aquela meta muitas das vezes está atrelada a uma PLR, a uma bonificação no final do ano. Então, todos esses fatores, e provavelmente a gente vai acabar falando de outros, eles impactam diretamente no distanciamento da demanda no ambiente produtivo. Mas você falou um negócio, eu acho que é bastante interessante, né? As pessoas se comportam de acordo com a natureza que elas são medidas, né? E a partir do momento que a gente tem, né, metas de volume de produção, porque normalmente elas são consequências de metas de custo unitário, né? É normal, falou, tem aqui para você fazer 100 desse aqui. Pô, quem faz 100 faz 150. Né? Dilui mais um pouquinho. Já pensa o cara do PCP, né? Já o cara da produção, mano, chega lá, negocia, não, já quem faz 150 faz 200. E aí você começa a ocupar a fábrica para bater metas para produzir o que não precisa, né? Então, ou melhor, o que não vai precisar, talvez, no curto prazo, aquele volume no curto prazo, e outras coisas podem ficar. Então é muito comum, principalmente quando você planeja baseado no MRP, porque ele tem essa lógica, né? Você pega o plano, vê o que vendeu, vê o nível de estoque e quer chegar no final do mês com o estoque cheio. Você vê que já tem algo errado nessa história, né? E aí ele produz para chegar com o estoque cheio. Como a capacidade dele, ele não faz isso nivelado, né? Ele vai chegar no final do mês com um monte de produto cheio e outros faltando. Então é muito comum a gente ver situações, a gente começa, né, com excesso de estoque e falta. O estoque tem valores altos, mas você vê que ele está desnivelado por causa desse conjunto de práticas e o não entendimento, né, da importância de questões como nivelamento de produção, alinhamento com a demanda, ritmo, etc. E o papel do estoque, né, que se você final do mês está mais, a venda ocorre mais no final do mês, ele é para absorver a variação. Seria normal ele ter o estoque, mas o raciocínio de planejamento há 50 anos implementado faz acreditar que esta é a melhor. Por isso o comercial fala, quero começar o primeiro dia do mês. É aquela crença de não parar para pensar na própria dinâmica, ou seja, nós não fomos educados para lidar com questões como variação, fluxo contínuo, não, batch, grandes quantidades, uma certa prevenção, né? Sem parar a pensar se isso está fazendo efeito. E não está, a verdade é que não está. E a gente vê, às vezes, as empresas com problema de capital de giro, né? Com backorder ali, ou seja, tem pedido, mas ela tem muito estoque do que não precisa, né? E falta de estoque daquele que precisa. Não, e o legal é que, assim, essa questão de o estoque absorver a variação da venda acaba sendo transferido para a própria fábrica, né? Então, acho que vocês dois citaram aí dois exemplos que são muito comuns. O primeiro é aquele, né? O Otto comentou que o plano de produção vai sair próximo do dia 10. E existem fábricas que ela tem um processo, de certa forma, longo, onde próximo do dia 25 já foi planejado toda a produção que estava no plano. E aí eu faço o quê? Até dia 10 eu faço o quê? Eu não faço nada, porque eu não sei o que vai fazer. Eu dependo da virada do mês para saber o que vai ser planejado. Então isso causa um soluço muito grande e causa o desnivelamento, né? Então, ou seja, eu começo o mês parado, porque eu não sei o que fazer. E aí, a partir do momento que eu tenho o plano na mão, eu já começo atrasado. E aí, acontece uma outra situação que é bem interessante. Muitas das vezes eu crio uma variação maior em uma determinada linha específica, onde, de forma
aleatória, talvez, ela recebe um volume de produção muito maior do que ela estava prevista, porque ela sofreu um impacto muito grande da venda do mês anterior. E aí, como uma estratégia de produção muito comum e difundida praticamente todas as indústrias, é o quê? É aumentar a capacidade daquela determinada linha, como aumentando um turno de produção. E esse tipo de atividade é feito colocando mais pessoas, eu colocando um turno adicional. Muitas das vezes, operadores inexperientes, isso pode gerar problemas de qualidade, isso pode gerar problema com o equipamento. Não, e você vai ver que você está lidando com uma variação que você mesmo criou, muitas vezes. Exatamente. Ao passo que além das que já existem. Além dos que já existem, você está absorvendo uma variação e criando uma variação para dentro da fábrica, e essa variação trazendo mais problemas do que você essa questão precisaria para resolver. Da lógica tradicional, temos mais de 50 anos, né, de planejamento, ela tem um aspecto interessante, porque são rituais que se institucionalizaram. Exato. Tanto é que mesmo quem utiliza recursos de software para esse tipo de planejamento, né, tem um monte de planilha de Excel, porque sabe que não vai dar certo. Sabe que não vai dar certo. E aí o mais interessante, né, eu tive, né, oportunidade em alguns projetos que a gente iniciou e tivemos bastante sucesso, mas na fase de contratação, estava ali reunido com uma série de diretores, e eles perguntaram, né, eu gostaria de saber, né, como é que você vai resolver o problema de, no final do mês, produzir mais no final do mês. Eu falei, mas por quê? Não, porque nós temos um problema aqui das máquinas, né? No começo do mês elas produzem menos, né? E no final do mês elas produzem mais. Eu falei, como é que você vai resolver isso, né? Eu falei, simples. É só não contar para elas que dia é hoje. Eles não sabem nem qual é o problema. Eu falei, é só ter a fábrica, é só ter ritmo. Quem absorve variação, em grande parte, é uma parte da capacidade e uma parte do estoque. Esse é o papel do estoque. E como o pessoal tenta manter o estoque cheio, porque pela lógica, não vou encher o estoque, ele transfere a variação para dentro da fábrica, em vez de deixar a variação no estoque. Então, a fábrica precisa de ritmo, né? E o ritmo, ele é amortecido, nivelado para atender o portfólio, de acordo com uma série de técnicas, de cálculo, proporcionais à demanda, aquilo que você está falando, né? Lá em Minas, né, as prateleiras de torresmo são maior do que da de pipoca. Então, é de acordo com o volume consumido e coisas dessa natureza. Gostaria de ouvir de cada um dos senhores, né, uma dica para a gente trazer essa cultura da demanda, né? Que sustenta toda essa filosofia nossa de Lean Demanda Dream. Acho que primeiramente é não abandonar o forecast, mas usá-lo de forma mais correta, né? Não usar ela de forma de curto prazo. Utilizar o forecast de médio e longo prazo, né? 12 meses, que é importante, tem as suas variações sazonais. Então, usar esse forecast de mais longo prazo para ter um planejamento de estoque, né, de estratégia de produção e principalmente de estratégia de reposição. Analisar a capacidade da fábrica baseada em um forecast de mais longo prazo é mais inteligente e traz uma resposta mais sensata para dentro da fábrica com menos variações. Perfeito. Interessante isso daí, né? E montar as estratégias para lidar com as variações. Exatamente. Aí, né? Sua vez. A ideia, eu vou trazer um pouco mais para a questão de indicadores. Eu acho que temos que olhar para dentro da nossa empresa. Será que os indicadores que a gente utiliza, será que eles estão de acordo com o que a gente está pregando? Será que, por exemplo, estamos falando de demanda, será que esses indicadores não estão contrastando com isso? Então, pensar em relação produção, nivelamento. Estou trabalhando de forma nivelada? Ou eu estou buscando aumentar o meu volume independente do que eu estou fazendo? Eu quero diminuir a quantidade de setups, eu quero, teoricamente, juntar os lotes ou aumentar o tamanho dos lotes para aumentar a minha produtividade. Será que esses indicadores estão coerentes com o que a empresa quer no final? Provavelmente é aumentar faturamento, aumentar sua margem, ter maior lucratividade no final. Será que isso está acontecendo? Então, acho que a primeira coisa é pensar nisso. Sim, perfeito. E, inclusive, né, a inclusão de consagrados para a competitividade no mundo de resposta rápida, como do lead time. Ninguém acompanha lead time, é um indicador fundamental, né? Inclusive, são raros os sistemas que têm de controle de desempenho no chão de fábrica que é voltado para esse tipo de coisa. É isso mesmo. Então, eu agradeço aqui a presença, né, dos ilustres cavalheiros, a atenção de todos e, para complementar, né, temos aí vários artigos, blog, posts lá no nosso site, no Instagram e acompanhe no LinkedIn, né? Nós estamos também presente aí nas redes sociais. Obrigado, senhores.